Boa noite, pessoal. Aqui quem tá falando é o Rodrigo de Então, o que eu vou mostrar agora vai ser interessante para quem quer fazer o que não tem dinheiro. E pode estar tentando fazer da forma praticando. O que a pessoa pode estar fazendo? Pode estar estudando jogos. Ele pode pegar aqui e ver probabilidades dos jogos, que nem Celta de Vigo e Eibar. Eu peguei esse jogo para eu fazer. Aí fiz uma analisinha rapidinha aqui, né, que o Celta de Vigo ele tem 57% de vitórias nesse jogo, 25% que pode ser empate e 18% do que o Eibar vence. Como o Celta de Vigo em casa ele é poderoso, eu investi no Celta de Vigo, mas eu investi aqui na casa de apostas, não na Betfair, porque eu não tenho dinheiro na Betfair. Se eu iniciar aqui, vocês vão ver que eu tô zerado na minha conta. Ó, está carregando. Está dando uma carregada ainda. Pode ver já aqui no cantinho aqui, ó, que eu tô zerado. Já pede até para me depositar. Mas não tenho nada. Eu perdi tudo. Então, vamos lá, Celta de Vigo, confia em ti para vencer essa aposta. E aqui que são que casas de aposta, né? Famosas. As famosas casas de aposta. Todas elas estão aqui. Bet365, Rival e outras casas de aposta. E existe essa casa de aposta que eu fiz uma conta falsa para dar uma testada. Aqui peguei um Face falso meu e criei conta nessa aqui na Playful Bet. É uma casa de aposta também, só que você não tem que colocar dinheiro nela. Eu te indico você já ganha dinheiro para poder apostar, já fica com 10 mil moedas para poder apostar. Que nem descendo aqui, ó, eu apostei na vitória do Barcelona hoje contra Las Palmas. Eu apostei tudo. Eu investi todas as moedas que eu tinha na vitória do Barcelona. E o jogo terminou. Aqui você ganhou 1.553 moedas. Eu tinha apostado 11.100 e fiquei com 12. É que eu apostei agora 2.000 em outro jogo. Eu apostei no jogo do Celta de Vigo aqui. Eu apostei 2 moedas na vitória do Celta de Vigo. Como eu tinha feito a minha análise, eu acredito que o Celta de Vigo vença no jogo. Se eu apostou 2.000, se eu ganhar, eu vou ter 2.739. Tudo bem. Então, qual que é desse site? É você fazer suas apostas. Como aqui tem os eventos. Jogo da Champions League, jogo de amanhã, Real Madrid e Málaga, Juventus e Bayern, Champions League, Manchester City. Amanhã tem Atlético Madrid e Real, Liga dos Campeões, Liga Europa. Aí tem todos os jogos aqui. Chelsea amanhã vai jogar Campeonato Alemão, Campeonato Espanhol. E aqui são todos os que você pode fazer. Esportes online, tênis, basquete, outros como rugby, futebol americano, futebol, depende do que você quer. Você também pode ganhar, fazendo outros tipos de prêmios aqui. Iniciação aqui. Mostra tudo que eu fiz, tudo que me indicou. Mas, beleza. Eu ganho moeda, como é que eu saco essa moeda? Você ganhando 1.690 moedas, você consegue sacar 50 euros no seu PayPal. 1 milhão é pouco.
Beleza, 890 você saca $20 para o seu PayPal. Você tem alguns PayPal para poder sacar. E se você quiser fazer trade, você pega esse dinheiro do PayPal e transfere ou para Skrill ou para Neteller. Então aqui fica uma dica de você conseguir o dinheiro para levar para o Betfair, que é melhor, né? Você apostar. Tem várias opções aqui, só tem uma opção de back, são vitórias, derrota, empate, como aqui em eventos. Vamos colocar o jogo do Arsenal. Aqui o site indica que o Barcelona, a roda do Barcelona está 1,60. Só que o Barcelona vence o jogo e eu invisto tudo. Aqui. Mas tem que esperar chegar um dia. E assim funciona esse site, né? Nós fazemos nossas apostas e ganhamos dinheiro. Você fazendo as análises certinhas, né? Como o jogo estava prestes a começar, eu queria fazer, eu fiz uma análise bem rapidinho, então eu poderia ter melhorado um pouquinho a minha análise, né, desse jogo. Mas se você fazer a análise certinha, você vai conseguir chegar a 890 mil facinho, até 1 milhão de moedas também, né? Que vai apostando tudo em odds alto ou baixo, não sei, depende do seu planejamento, e assim você vai indo. Você pode também ganhar dinheiro aqui vendo esses vídeos. Você pode ficar vendo eles. Deixa eu dar uma carregadinha aqui. 11%. Deixa eu dar um pause aqui no vídeo aqui. Opa, voltei aqui, coloquei já pra carregar. Acabei de terminar o vídeo aqui. Recebendo recompensa. Como eu já postei, tem um jogo que eu estou fiz outras análises. Vou deixar. Eu vou voltar lá para a página. Você vê que já foi depositado aqui. Fiz já 2 partidas na conta agora. Também tem jogos aqui. Se você jogar, você ganha 200 moedas, 400 moedas. Tem todos os objetivos aqui. Você vai ver. Como fala que eu ganho moedas. Você pode fazer pesquisas, você pode baixar aplicativos, fazer suas compras aqui, ó, 360 moedas. Aí eu comprei tudo aqui, pesquisa, comprar coisa do serve, ver vídeos, eu sempre posto vídeos aqui, então você pode ficar vendo, ganhando também moeda. Tem várias coisas que esse site pode fazer para tirar pontos. Para esses pontos transformarem em dinheiro no PayPal. Beleza, rapaziada? Então aqui um tiquinho falando com vocês. Eu vou nessa aqui. Eu estou esperando o jogo terminar aqui. Deixar aqui já pra me ver. Então, vamos aí. Essa é a nossa forma, nós conseguimos o dinheiro para a nossa conta da Betfair. Beleza? Valeu, abraço, tchau, tchau.